esperança e as flores perfumadas que desejam no jardim, o sorrir das alvoradas e a crença que vibra em mim. O sorrir das alvoradas e a crença que vibra em mim. Quem criou o sol e a terra, as estrelas e o luar? Quem criou a imensidão do azul do céu e do mar? O poema das cascatas, o cantar dos passarinhos, a magia que há nas plantas e a ternura que há nos ninhos. Quem criou a beleza, o esplendor da natureza, o sorriso da criança, suave luz da esperança e as flores perfumadas que desejam o jardim, o sorrir das alvoradas e a crença que vibra em mim. O sorrir das alvoradas e a crença que vibra em mim. Senhor, faze-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu onde houver desespero eu levo esperança, onde houver tristeza que eu leve alegria, onde houver trevas que eu leve luz. Mestre, fazei que eu procure consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, que será, pois é que se percebe que quando que se é perdoado e é morrido que se vive para vida eterna. O mestre, faze que eu procure consolar e ser consolado, compreender
que se recebe é perdoar que se perdoa e é o reino que se vida eterna. Bom, amigos, falta só um minutinho. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Então, nós hoje temos a alegria de começar o livro 50 anos depois de Emmanuel. Então, vamos começar hoje. Deixa eu ver quem aqui tem feito. A Florinha fez, Sandra, Maria das Graças. Verônica, quer fazer a prece, a página de abertura? Tem tempo que você não faz nesse grupo. Posso fazer. Mestre Jesus, neste momento, queremos em primeiro lugar agradecer a oportunidade do nosso encontro, agradecer a oportunidade de reunirmos para podermos, nesses minutos, estudarmos Jesus, essas lições. Agradecemos a presença de nossos benfeitores espirituais, dos amigos de mais alto que tutelam e dirigem esse estudo. Hoje, Jesus, iniciamos mais uma obra, mais uma lição, com novos personagens e pedimos que possa imprimir nas nossas almas e nas nossas mentes essas lições, que possamos refletir nas oportunidades que diariamente temos recebido, que possamos perceber, Jesus, a ajuda e a intercessão que é trazida a cada um de nós, aos nossos lares, para nos direcionar, ajudar nas nossas escolhas, nos guiar, Senhor, no caminho para o bem. Pedimos, Mestre, que ampare, tutele esse estudo, abra o nosso raciocínio e que essas reflexões possam crescer, florescer em nossos corações. Obrigada, Jesus, que assim seja. Hoje é a 25, né? Sim. Apliquemo-nos. E aos nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Paulo, carta a Tito, capítulo 3, versículo 14. É preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentar-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se não nos dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo que se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa.
De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras nas vitrines das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem a chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer, que ensinar sempre sem fazer nunca. Bom, apliquemo-nos, né? De um modo geral, Emmanuel vem falar aqui da nossa necessidade de testemunhar as lições que aprendemos, né? E é curioso que ele coloca aqui que há no Espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. Realmente, assim como é uma doutrina muito racional, que nos fala muito a lógica, às vezes nós ficamos, né, muito empolgados, né, com as questões da ciência, as questões de cunho filosófico, mas aí ele vem falar que não adianta, né? Não adianta a gente aprender, seja em qualquer denominação religiosa, se a gente não colocar em prática, né? Senão será, como ele coloca aqui, apenas pala, pa, Palavrório. É palavrório. palavrório, né? E aí seríamos apenas casca, né? Me lembrou muito a parábola da figueira seca, né? Que é, embora a figueira já apresentasse folhas, ou seja, né, já tivesse condições, embora ela seja uma figueira temporã, né, mas ela já apresentava folhas, então já seria o momento dela também frutificar, mas no caso, ela foi seca justamente porque só tinha folhas, não tinha nenhum fruto. E aí é isso que vem falar a lição. E só para finalizar, que eu achei assim importante, é o que ele vem trazer para nós aqui. Diante do futuro, frente da sublimidade de outros mundos em glorioso porvir, né? Todos os conhecimentos que a gente pode ter, dilatar a razão, o intelecto, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa, né? Porque muitas das vezes a gente vai se preocupar com coisas grandes, mas deixa passar aquilo que não é possível deixar passar, né? As pequeninas coisas, os pequeninos serviços que temos grande dificuldade em cumprir e deixamos de lado. Acho que é isso. Alguém mais gostaria de tecer algum comentário sobre essa página? Não? Será porque todos nós temos uma certa dificuldade de pôr em prática aquilo que estudamos, né? Eu acho que talvez seja por isso, porque a lição é bem clara, a recomendação de Paulo naquela época, você repara que os tempos podem ser diferentes, mas a natureza humana é a mesma, não importa em que tempo. E aí eu acho que também naquela época deveria haver aqueles que se aplicavam ao estudo do Evangelho, mas que na vida prática não exemplificavam esses ensinamentos, né? Então ele vem dizer que para que sejamos frutuosos, para que nós também possamos ter os nossos nomes escritos lá no caderninho, né, dos trabalhadores, a gente precisa vivenciar. Eu confesso que ainda estou longe dessa realidade, né? A gente tem hora que a gente anda aparentemente mais certinho, a gente fica feliz, mas daqui a pouco dá um tropicão e estamos nós ali esbarrando,
nas velhas tendências, nos velhos hábitos. Então, eu acho que é por isso que Emmanuel e André Luiz e toda essa equipe vira e volta nos chama a atenção nesses pontos que são básicos, né? E que temos dificuldade de vivenciá-los, né? Mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, não? Então vamos para começar 50 anos depois com a carta ao leitor. Tem alguém que gostaria de dar esse pontapé inicial, começar? Fabi, quer começar? A carta ao leitor, as recomendações de Emmanuel aqui? Começo, né? Carta ao leitor. Meu amigo, Deus te conceda paz. Se leste as páginas singelas de há 2000 anos, é possível que procures aqui a continuação das lutas intensas vivida pelas suas personagens reais na arena de lutas redentoras da Terra. É por esse motivo que me sinto obrigado a explicar-te alguma coisa com respeito ao desdobramento desta nova história. 50 anos depois das ruínas fumegantes de Pompeia, nas quais o impiedoso senador Públio Lentulus se desprendia novamente do mundo para aferir o valor de suas dolorosas experiências terrestres, vamos encontrá-lo nestas páginas sob a veste humilde dos escravos que o seu orgulhoso coração havia espezinhado outrora. A misericórdia do Senhor permitia-lhe reparar na personalidade de Nestório os desmandos e arbitrariedades cometidos no pretérito, quando, como homem público, supunha guardar nas mãos vaidosas, por injustificável direito divino, todos os poderes. Observando tal homem cativo, reconhecerás em cada traço de seus sofrimentos o venturoso resgate de um passado de faltas clamorosas. Todavia, sinto-me no dever de esclarecer-te a curiosidade com referência aos seus companheiros mais diretos, na nova romagem terrena de que este livro é um testemunho real. Não obstante estarem na Terra, pela mesma época, os membros da família Severus, Flávia e Marcos Lentulus, Saul e André de Giórias, Aurélia, Sulpício, Fúvia e demais comparsas do mesmo drama, devo esclarecer-te que todos esses companheiros de luta mourejavam na ocasião em outros setores de sofrimentos abençoados, não comparecendo aqui onde o senador Públio Lentulus aparece aos teus olhos na indumentária de escravo, já na idade madura, como um elemento integrante de um quadro novo. Quer dar uma parada e comentar? Então, ele aqui, o Emmanuel começa a explicar, né, que a gente vai encontrar aqui, né, o orgulhoso senador, antes o Públio Lentulus, na personalidade de um escravo, né, que ele realmente vai sentir na pele, né, o que tudo que em outrora, né, ele se achava como um senador, né, se achava muito acima, né, de um escravo. E aqui ele vem realmente para sentir na pele realmente né, o que é um escravo, né, e praticar realmente essa humildade, né? E ele explica também que os outros personagens, pela nossa curiosidade, eles não vão estar assim, exatamente enquadrados nessa história, mas eles estão também, né, em outras não sei, ele fala, ele deu a entender que eles estão encarnados também, mas eles não vão entrar nessa história, né? E a gente vê que realmente ele já vai estar, o Nestório já vai estar numa idade madura, e a gente vê como realmente o Públio reencarnou muito rápido, né? Porque 50 anos depois ele já está numa idade madura, a gente vê que o Publio Lentulus não ficou muito tempo, né, na erraticidade, né? Então, o que eu entendi é mais ou menos isso.
Eu acho interessante, a gente fez até as contas, falamos sobre isso na vez passada, né? O Vesúvio, quando ele desencarna, foi em 79, né? No ano de 79 depois de Cristo. E aí, a nossa história começa no ano de 131, 50 anos depois, começa no ano de 131. É quando começa a narrar o acontecimento. E aí a gente vê que de 79 a 31 são 52 anos. E que nesse momento, o Públio Lentulus, ele está com, quer dizer, o novo Nestor, ele teria, seriam 52 anos o intervalo entre o Vesúvio, né, a eclosão do Vesúvio, o desencarne dele, e agora onde ele aparece, tem 52 anos. Se você descontar, né, o período de gestação e tudo mais, a gente vai ver que o intervalo vai ser de 6 anos. 6 anos ele está já em preparação para reencarnar. E a gente vai ver que isso vai ter uma repercussão muito grande, pelo menos quando você estuda aquele caso de reencarnação do Stevenson, ele vai mostrar que todos esses espíritos, quando eles reencarnam muito, o processo de reencarne é quase que muito próximo, as crianças nascem com lembranças muito nítidas de vida passada. E a gente vai ver que esse fenômeno, a gente vai ver que o Públio Lentulus tinha determinadas faculdades mediúnicas até acentuadas. Junto com isso, a gente vai perceber o fato dele ter ficado apenas 6 anos na erraticidade. E aí ele vai reencarnar com lembranças, a gente vai ver isso logo agora no primeiro capítulo, nítidas demais de uma Roma que ele naquela encarnação não conhecia, de fatos, de acontecimentos. Então, isso vai mostrar, reforçar a teoria do Stevenson com relação a esses casos de reencarnação em que as crianças lembram das vidas passadas, e também vejo nisso também uma necessidade de provação, porque na medida em que ele vem numa condição de escravo, com a nítida lembrança do que era a vida do patriciado, a vida dos senadores, ele traz tudo isso vivo. Então, tudo isso vai representar uma aprovação muito maior para ele, porque se você não lembra de nada, você já nasce na condição de escravo, você vai se adaptar melhor. Mas se você traz intimamente a lembrança do que foi a vida de, digamos assim, de regalias, de soberania que ele possuía, essa vida agora se torna mais, é, uma purgação, né, digamos assim, maior. A outra coisa que é interessante é que a gente tem que refletir mesmo sobre tudo isso. Às vezes a gente encontra uma pessoa que aparentemente parece um encontro fortuito, e a gente sente uma empatia tão grande com essa criatura, assim, é como se aquela alma falasse a nossa alma. E aí você vai ver que nessa encarnação, devido à finalidade específica de cada um, as necessidades seria a palavra mais exata, eles vão estar reencarnados no mesmo período, então é provável que eles se cruzem, mas não estarão numa convivência mais estreita como na vida anterior. Então, veja bem, ele que tinha um afeto tão profundo por toda a família Severus, e que eles vão continuar reencarnados, a própria filha continuará reencarnada nesse período, mas não vai estar no âmbito das suas relações. Ele veio meio que privado, a gente vai ver isso, privado de afetos mais próximos. A gente vai ver essa provação toda que ele vai passar. E, ao mesmo tempo, é importante para que nós reflitamos para a nossa realidade, dessa, assim, do que será o nosso universo. Então, só estará próximo a nós aqueles que houver uma necessidade maior para uma convivência, para
lapidação de arestas e outras coisas. E muitos que nos são caros e queridos, caros mesmo, não estarão, digamos assim, no círculo mais estreito. Então, gente, antes eu achava que 50 anos era para a reencarnação do Nestório, então não é não. Já está contando é, os anos que ele. Ele já está em idade adulta, 50 anos Não, depois. sim, eu sei que ele está em idade adulta, mas eu achei que o, a história fosse 50 anos fosse da reencarnação dele, não é né, não, né? Então estava pensando errado. Só isso. O título, Verônica, o título nos induz a isso, tipo, ó, 50 anos depois, vamos ver o que aconteceu 50 anos depois, mas na realidade são 52 anos realmente depois, mas o Emmanuel, ele reencarna, ele Já se... contando com a vida física, né? É. O intervalo é de 7 anos, só que se 50 anos eu você... já estava achando que era muito rápido. Agora, É, então, que eu tô achando que é é. mais ainda. É, mas aí a gente vai ver, se você olhar a teoria do Stevenson, quando ele fala aqueles 20 casos de reencarnação, daquelas crianças que lembram de detalhes da vida anterior, e ele vai dizer que normalmente isso acontece quando a permanência do espírito entre uma encarnação e outra, no plano espiritual, é muito breve. E isso que pode parecer que seja uma bênção, se torna normalmente uma provação mais dura para aquele espírito, mais dura, né? Era o caso da Ivone, ela não aceitava de jeito nenhum. A, o período dela entre a Leila, que teve o último suicídio, e o nascimento da Ivone é muito curto. E ela lembrava de tudo, e aquilo era um tormento para ela. A gente vê que era uma provação difícil, né? E essa coisa também, assim, das nossas coisas. Quem então quer continuar? Sandrinha, você quer continuar aqui a nossa carta ao leitor? Continuo, querida. Está atrapalhando o meu celular ligado junto? Vocês estão ouvindo alguma Por ressonância? enquanto, não. Deixa ele sem som, Sandra. É. Então vamos lá. Antes de começar, ontem eu assisti a um vídeo no YouTube do Jorge Larrat com outro companheiro lá de Rondônia, fazendo assim, um retrospecto, né, dessa obra e com um debate assim, interessante. Bastante. Depois eu passo para o YouTube direitinho para vocês, quem ainda não assistiu, vale a pena. Uhum. Então vamos Passa lá. assim. De todas as personagens do Há 2000 anos, uma, contudo, a que se encontra junto de outras figuras do mesmo tempo, como Policarpo, embora não relacionado nominalmente no livro anterior. Companheiro esse que, pelos laços afetivos, se lhe tornara um irmão devotado e carinhoso, pelas mesmas lutas políticas e sociais, na Você congelou, Sandra. Abre o som, Sandrinha, do telefone para você falar. Glorinha, continua enquanto ela consegue se Não, arrumar. ela tem que abrir o som. Sandrinha, abre o som do teu PC aí, do Abri o som do notebook. celular, melhorou? Isso, Melhorou. é do Então celular. eu vou ficar no celular, pronto. Tá bom. Então, aqui, Pompílio Crasso é o mesmo Elvídio Lúcio. Não, Não, agora está dando ressonância, É, Sandrinha. Você tem eu que vou tirar desligar o. tem que desligar o computador. Isso. Tirei. Tirei o computador. Estão me ouvindo bem? Sim. Então,
Policarpo, Sim, embora não relacionado nominalmente no livro anterior, companheiro esse que, pelos laços afetivos, se lhe tornara um irmão devotado e carinhoso, pelas mesmas lutas políticas e sociais na Roma de Nero e de Vespasiano. Quero referir-me a Pompílio Crasso, aquele mesmo irmão de destino na destruição de Jerusalém, cujo coração palpitante lhe fora retirado do peito por Nicandro, às ordens severas de um chefe cruel e vingativo. Pompílio Crasso é o mesmo Elvídio Lúcius destas páginas, ressurgindo no mundo para o trabalho renovador e, aludindo a um amigo dedicado e generoso, quero dizer-te que este livro não foi escrito de nós e por nós, no pressuposto de descrever as nossas lutas transitórias no mundo terrestre. Este livro é o repositório da verdade sobre um coração sublime de mulher, transformada em santa, cujo heroísmo divino foi uma luz acesa na estrada de numerosos espíritos amargurados e sofredores. No há 2000 anos, buscávamos encarecer uma época de luzes e sombras em que a maternidade romana e o cristianismo disputavam a posse das almas, num cenário de misérias e esplendores, entre as extremas exaltações de César e as maravilhosas edificações em Jesus Cristo. Ali, Públio Lentulus se movimenta num acervo de farrapos morais e deslumbramentos transitórios. Aqui, entretanto, como o escravo Nestório, observa ele uma alma. Refiro-me a Célia, figura central das páginas desta história, cujo coração, amoroso e sábio, entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre no transcurso doloroso de sua vida. Na sequência dos fatos, dentro da narrativa, seguirás os seus passos de menina e de moça, como se observasses um anjo pairando acima de todas as contingências da terra. Santa pelas virtudes e pelos atos de sua existência edificante, seu espírito era bem o lírio nascido do lodo das paixões do mundo, para perfumar a noite da vida terrestre com os olores suaves das mais divinas esperanças do céu. Paro aqui? para. É interessante aqui nesse trecho, como foco talvez principal disso, é a diferença que Emmanuel vai estabelecer, não é, entre o personagem principal de há 2000 anos, e os principais, diríamos assim, e agora neste. Ele, como Públio Lentulus, tinha aquela colocação em vários capítulos, praticamente em toda a obra, né, como um personagem muito principal na trama. Já aqui, quem vai se colocar como personagem central vai ser o espírito Célia, e ele vai justamente mostrar para nós o porquê de ser esse espírito, né, aqui como um personagem protagonista dessa história que a gente vai ler, que vai estudar. No caso aqui, ele ainda vai falar do Pompílio Crasso, do Elvídio, que agora é o mesmo Elvídio Lúcio que nós vamos ver em 50 anos, 50 anos depois, né? Surgindo, então, sempre para a gente incrementar um trabalho, como almas imortais que somos, diante das necessidades de cada um. Então, como ele falou anteriormente, outros personagens da trama de há 2000 anos, consequentemente, estão também vivenciando novas experiências rumo a essa melhoria, né? Intelectual e moral e espiritual. No caso aqui, nós vamos encontrar poucos e outros novos personagens. Aqui ele mostrando a importância do Pompílio aqui, junto, né, com o Ovídio Lúcius, e principalmente ele fala aqui que é uma santa, né, ele se refere a Célia como uma santa. Refiro-me a Célia, figura central das páginas desta história. Então, Célia, vamos fazer a comparação, não, a relação direta também com Lívia, né, com a própria Ana,
e que procuraram viver integralmente as lições de Jesus. Então, ela é uma figura central e ele vai afirmar que ela viveu completamente os ensinos do mestre entre nós. E faz a diferença é que Célia vai ser acompanhada por nós desde o seu reencarne, assim como menina, como moça, até chegar àquele espírito que faz a renúncia, né, diante dos acontecimentos que se desdobram na história e fazendo crescer o bem, onde muitas vezes a gente encontraria só desesperança, sofrimento. E ela é esse lírio, como diz ele, nascido do lodo das paixões do mundo, né? E como é um espírito de escol, de luz, ela vem para perfumar a noite da vida terrestre. Nós nunca deixamos de ter, a conclusão que a gente chega, nunca deixamos de ter espíritos missionários, repletos de amor, de renúncia, a nos alavancar para cima e para frente, não é? Buscando mostrar que é possível a gente se modificar. Foi isso que eu fixei mais aqui, gente. Podem falar. Então, alguém gostaria de tecer mais algum comentário? A Eu Célia, fala, né? só uma dúvida. O Policarpo, ele estava em 2000 anos como outro personagem ou não? Não, ele está, mas ele só aparece no finalzinho do livro, que é aquele parceiro que vai com ele para fazer aquele auxílio ao filho de Vespasiano, né, para tentar dominar aquela rebelião lá de Jerusalém, e aí ele é aprisionado junto com o Públio Lentulus, lembra? E que aí ele era mais velho que o Públio, e aí o André diz, não, ele vai ser, então, sacrificado primeiro. E aí ele arranca o coração dele Não, vivo. esse é o Pompílio Crasso. Então, mas aqui ele diz que é o Pompílio Crasso, só que ele não aparece lá como Policarpo. Ele diz aqui, refiro-me aqui. Aí, repara que eu fiquei com essa mesma dúvida, porque primeiro ele vai falar desse Policarpo. Achei que fossem dois personagens diferentes. Policarpo deve ser nesse livro agora, não? Eu acho que Policarpo, ele diz que não foi mencionado no outro livro. É, Filho, Pompílio é o virou eu, Euvídio. isso. É, Policarpo, eu ainda não li o livro todo, deve estar nesse livro, Não, mas não está está. na Mas outra história. Policarpo não, foi não, o que. ele diz, olha só. É, Então, ele fala que Policarpo não foi mencionado no livro anterior, mas estava Exato. lá presente, tá? Ah, tá. Então é isso Aí, que eu queria companheiro confirmar. esse, que pelos laços afetivos se lhe torna um irmão devotado e carinhoso, pelas era o mesmas lutas Pompílio políticas. Crasso, ele. Não, É o que está dizendo aí. não. É, Quero referir-me a Pompílio Crasso. exatamente. Aí ele vai falar isso. Por isso que eu só não entendi esse nome de Policarpo, se Pompílio Craso era sobrenome ou coisa e tal, porque ele deixa isso a entender isso. Quero referir-me a ele, entendeu? E ele só aparece lá no final. Não, não é colocado, repara. Eu pensei igualzinho a Rosana quando eu li, mas pode ser que eu esteja equivocada, né? Não sei. Mas eu pensei igualzinho. Porque Policarpo aí não é Policarpo de Esmirna que ele está se referindo? Pode, pode ter outro, né? Não sei, né, Ah, não. Pompílio Crasso é o Elvídio, está Eu dizendo aí verso. depois. É, Não é o Poli. Não sei eu quem é. vídeo, aliás. Ficou Mas, confuso, mas o realmente. Elvídio, gente, o Elvídio é o mesmo Pompílio Crasso, gente, reencarnado. Elvídio Sim, é o nome que ele tem Sim. em 50 anos depois, que foi o sim, Pompílio Craso, que teve o peito aberto, Paraná, que sim, depois a sim. gente vai chegar e vai ver que é o Rômulo Joviano, Então o Uhum. ele é chefe do Chico Policarpo Xavier. em outra encarnação, talvez. Era Não, Policarpo. eu acho que Policarpo é há 50 Nesse anos livro, depois. nessa obra.
Eu só fiquei na dúvida por saber se Policarpo também era um personagem que ele não deu o nome em Há 2000 anos. Ou se não, se ele aparece só nessa. Não, eu acho, sabe, lendo agora, eu acho que ele diz assim: uma se encontra junto de outras figuras, como Policarpo. Apenas ele cita, quer dizer, embora não estivesse, ele está aparecendo aqui, né? É, Entendi. Então, assim, Policarpo já estava uma, em Há 2000 anos, uma, só que a gente não sabe quem é, que é. Eu um entendi filho, assim. assim como Policarpo. Eu entendi É, a eu também colocação acho aí que é isso. da frase, ficou assim: uma, contudo, do mesmo modo que o Policarpo, uma Uhum. se encontra né, é, É, aí ele fala que É isso Policarpo mesmo, não é foi isso mesmo. citado, né? Eu entendi assim também. Mas eu acho que como o Policarpo é apenas para dizer, da mesma maneira que o Policarpo, existe uma outra personagem que, né, está entre outras figuras do mesmo tempo. Só que a frase ficou meio confusa, realmente, dá margem Ficou. à dúvida. Tônia, a primeira vez que eu Bom, assinei, mas olha, realmente apareceu isso meu na nome lá. realidade é apenas Aí agora na curiosidade segunda, nossa, eu não porque apareceu não para faz, escrever. Aí não ficou. faz diferença para. Vamos então tocar o barco? Glorinha, continue a leitura, por favor. Tá. Bom, podemos afirmar, portanto, leitor amigo, que este volume não relaciona de modo integral a continuação das experiências purificadoras do antigo senador Lentulus nos círculos de resgate dos trabalhos terrestres. É a história de um sublime coração feminino que se divinizou no sacrifício e na abnegação, confiando em Jesus, nas lágrimas da sua noite de dor e de trabalho, de reparação e de esperança. A Igreja Romana lhe guarda até hoje as generosas tradições nos seus arquivos envelhecidos, se bem que as datas e as denominações, as descrições e apontamentos se encontrem confusos e obscuros pelo dedo viciado dos narradores humanos. No entanto, meu irmão e meu amigo, abre estas páginas refletindo no turbilhão de lágrimas que se represa no coração humano e pensa no quinhão de experiências amargas que os dias transitórios da vida te trouxeram. É possível que também tenhas amado e sofrido muito. Algumas vezes experimentaste o sopro frio da adversidade enregelando o teu coração. De outras, feriram-te a alma bem intencionada e sensível à calúnia ou o desengano. Em certas circunstâncias, olhaste também o céu e perguntaste em silêncio onde se encontrariam a verdade e a justiça, invocando a misericórdia de Deus em preces dolorosas. Conhecendo, porém, que todas as dores têm uma finalidade gloriosa na redenção do teu espírito, lê esta história real e medita. Os exemplos de uma alma santificada no sofrimento e na humildade ensinar-te-ão a amar o trabalho e as penas de cada dia. Observando-lhe os martírios morais e sentindo de perto a sua profunda fé, experimentarás um consolo brando, renovando as tuas esperanças em Jesus Cristo. Busca entender a essência deste repositório de verdades confortadoras e do plano espiritual, o espírito purificado de nossa heroína derramará em teu coração o bálsamo consolador das esperanças sublimes. Que aproveites do exemplo, como nós outros, nos tempos recuados das lutas e das experiências que passaram. É o que te deseja um irmão e servo humilde, Emmanuel Pedro Leopoldo, 19 de dezembro de 1939.
Bom, então ele aqui, né, vai dizer que a continuação da história do Públio Lentulus, né, não tá, ele já fala que o livro não vai relacionar de modo integral, né, a continuação das experiências do Públio, né, mas o foco, né, vai ser agora a Célia. E aqui eu não sei bem, ele cita a Igreja Romana, talvez ela seja algum personagem que eu não consigo, só Glorinha, que está falando aqui, identificar. Fala, Pepita. Glorinha, o Clóvis Tavares faz um estudo dessas obras mais profundas e ele associa, diz que a Célia seria Santa Marina. Ah, tá bom. Ok. Pois é, e aqui, como ele mesmo diz, né, as anotações, ainda fala dedo viciado dos narradores humanos, né? Tem isso, né? As coisas vão sendo acomodadas de acordo com as conveniências do mundo, né? Mas, enfim, mas aí aqui é muito lindo o que ele fala, né? Ele vai dizer para todos nós, né, dos nossos sofrimentos, que a gente olhe para esse exemplo, né, de espírito, e que a gente veja, né, que todos nós, ela com certeza passa por todas esses sofrimentos apenas para exemplificar para nós, né, e dizendo que todos nós precisamos, não é, passar, né, pelas experiências que são experiências amargas, mas os dias são transitórios, né? Então, dizendo para a gente que tudo passa, né? Tudo vai passar, mas que a gente não esmoreça, né? E que a gente, quando olhar para o céu e quiser saber onde está a justiça, né? Porque, enfim, por se sentir talvez abandonado, desprotegido, mas que mas a gente meditar na dor né, dela, né, dessa mulher, dessa menina, e aprender com ela, né? Dizer que, olha, os exemplos de uma alma santificada no sofrimento e na humildade. Ensinar-te-ão a amar o trabalho e as penas de cada dia. Observando-lhe os martírios morais e sentindo de perto a sua profunda fé, experimentarás um consolo brando, renovando as tuas esperanças em Jesus Cristo. Então é isso, eu acho que é para a gente meditar, né, não ficar curioso com o que aconteceu com um, com o outro, né, que a gente tem disso, né, a gente acha que é um romance para a gente ficar acompanhando, né, igual série, né, de televisão, mas é para a gente meditar nas experiências, nos exemplos, né, e trazer para a gente, né, para a nossa vida, esses ensinamentos, né, podem falar aí. Então, quem é que gostaria de tecer mais algum comentário? Eu estou lembrando aqui, gente, que nesse vídeo, nessa casa espírita, o Elahá, ele lembra uma coisa muito importante. Quando ele fala dessas dores todas, justamente essa obra vem na época da guerra, né? Ela vem em 1940 ali. Em 39 ele fez essa introdução, mas ela é lançada em 1940. Então, imagina o sofrimento pelo qual todos estavam passando. E ele vem para jogar uma luz, e jogar esperança mesmo, né? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Mas se bem, né, Sandrinha, que o que ele narra aqui como as nossas dores, né, são dores de todos os tempos, né? Sim, sim, Né, sim. lógico que a guerra, né, é uma experiência diferente, né? Passar por E um. auxiliou, né? Auxiliou as pessoas que puderam ler naquela É, época, né? Mas ela é é verdade. atemporal, né? É uma obra atemporal. Você tem toda a Verdade. razão.
Bom, vamos então começar a obra propriamente dita. Ainda temos um tempinho, não temos? Sim, Sim, dá para continuar mais um pouquinho. Então, quem que vai? Ana quer ler um pouquinho? Posso ler. A primeira parte. Uma família romana. Varão da multidão que estacionava na grande praça da Esmirna, em clara manhã do ano no Não, ano não. de Ano. 131. Oi. Em clara manhã do ano de 131 da nossa era, marchava um troço de escravos jovens e atéritos, conduzindo uma liteira ricamente ataviada ao gosto da época. De espaço a espaço, ouviam-se as vozes dos carregadores exclamando: deixai passar o nobre tribuno Caio Fabrício, lugar para o nobre representante de Augusto. Lugar, lugar. Desfaziam-se os pequenos grupos de populares formados à pressa em torno do mercado de peixes e legumes, situado no grande logradouro, enquanto o rosto de um patrício romano surgia entre as cortinas da liteira, com ares de enfado a observar a turba rumorosa. Seguindo a liteira, caminhava um homem dos seus 45 anos presumíveis, deixando ver as linhas fisionômicas, o perfil israelita, tipicamente características, e um orgulho silencioso e inconformado. A atitude humilde, todavia, evidenciava condição inferior e, enquanto não participasse do esforço dos carregadores, adivinhava-se-lhe no semblante contrafeito e situação dolorosa do escravo. Respirava-se à margem de fogo esplêndido ar, embalsamado, os ventos do Ésio transiam do grande arquipélago. O movimento da cidade crescera de muito naqueles dias inolvidáveis, 50, à altura da guerra civil que devastara a Judéia para sempre. Milhares de peregrinos invadiam-na por todos os flancos, fugindo aos quadros terrificantes da Palestina, assolada pelos flagelos da última revolução aniquiladora dos derradeiros laços de coesão das tribos laboriosas de Israel, desterrando-as da pátria. Renascentes e antigas autoridades e de numerosos plutocratas de Jerusalém, de Cesareia, de Betel e de Tiberíades, ali se acotovelavam famílicos por subtraírem-se aos tormentos do cativeiro após as vitórias de Júlio VI Severo sobre os fanáticos partidários do famoso Bar Koziba. Vencendo os movimentos instintivos da turba, a liteira do tribuno parou à frente do soberbo edifício do qual os estilos grego e romano se casavam harmoniosamente. Ali, estacionando, foi algo anunciado no interior, onde um patrício, relativamente jovem, aparentando mais ou menos 40 anos, o esperava com evidente interesse. Vamos dar uma paradinha, Ana, senão vai começar agora o diálogo. Tudo bem, eu deixo, Pepita, o comentário com vocês, tá?
Então, aqui é mais uma narrativa para falar. Eu fiquei vendo Esmirna, fica na atual Turquia, num daqueles golfos ali da Turquia, quer dizer, ainda é lá do Oriente, do Oriente Médio, mas de qualquer maneira está ali na Turquia. E aí vem falando que era uma colônia também romana na época, e aí ele vem falando das pessoas que fugiram lá de Jerusalém, da Judéia, daquela região, depois daquela devastação toda que houve, né? Ele vai falar aqui de sexto, de Júlio VI, né? Quer dizer, Jerusalém vem passando aquela região toda lá, guerra após guerra, destruição após destruição, aquilo que havia sido previsto pelo próprio Cristo, que não ficaria pedra sobre pedra ali em Jerusalém. E aí ele vem apresentando já o nosso personagem aqui, o Nestório, e ele vem ainda falando que como esse personagem, né, esse escravo, ele tinha um porte, ainda que orgulhoso, ainda que ele vai falar, havia uma atitude humilde que evidenciava a condição inferior, conquanto não participasse do esforço, ele não estava carregando a liteira, mas adivinhava-se-lhe no semblante contrafeito a situação dolorosa de escravo. Então, aqui ele vem falando do perfil israelita, tipicamente características, ele tinha um problema ainda com esse povo, e aí ele volta a nascer lá como israelita. Aí ele vai falar desse orgulho silencioso, inconformado, ou seja, no fundo, alguém que acha que não haveria razão para ser escravizado ali, estava numa condição de escravo. Então, esse parágrafo, ele mostra um pouco da personalidade do antigo senador, mas, ao mesmo tempo, a gente vê ele ali submetido e, e nessa condição, né, de subjugação, né? Aí ele vai falar do movimento da praça, da venda de peixes, enfim, aquela coisa toda, nada demais, é mais sempre a soberania romana, enquanto o povo se acotovelava ali naquela praça, no mercado, ele lá sendo carregado por um grupo, não é por um escravo, por um grupo de escravos. Então, a gente vê uma condição realmente bem avantajada do ponto de vista social, né? E aí ele vai para a casa de um amigo, também Patrício, e aí a gente vai encontrar o outro personagem agora nesse momento, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre as características dessas colônias, né, no ano de 131? Quer dizer, alguém fez algum estudo, alguma coisa que queira acrescentar alguma coisa? Vai falar da casa dele com ainda um misto de estilo greco-romano, né, que foi comum, né, ou seja, Augusto Patrício ali se imperando nessas colônias, e a gente vê que esse Império Romano, ele foi deixando marcas, a Europa inteira você vai encontrar pontes, aquedutos, várias obras ao estilo romano que marcam, né, digamos assim, quanto foi essa cultura imponente naquela época, que até hoje há registros, né, dessa civilização, né? Mas alguém gostaria de ter mais algum comentário? E ele também enfatiza aqui, né, da fuga, né, ele fala os quadros terrificantes da Palestina. Então a gente fica imaginando, né, a Sandra até falou da época da guerra, né, o lançamento do livro aqui para gente, e a gente fica imaginando como devia estar esse povo, né, depois daquele massacre, né, que aconteceu, e todos fugindo, né, para não se tornarem cativos, enfim, devia ser um quadro muito mais terrível, né, do que a gente viu lá em 2000 anos, eu acho, né?
Eu acho que a população ali, pelo menos naquela região ali da Palestina, deve ter ficado numa situação totalmente de muito sofrimento, né? A gente É fica porque, imaginando, né, os órfãos, né, as viúvas, como não deve ter sido esse período ali, né? é porque foi mais de um massacre, né, Glória? Foram várias digamos assim, revoluções seguidas, né, várias continuaram. seguidas. Aí a gente fica imaginando a fome, quer dizer, enquanto lá está lá É. o romano na liteira sendo carregado por vários escravos, a gente vê um povo passando fome, né? Mais algum comentário, gente? Acho que a gente vai ficar. Não, ainda tem E a mais. gente vê também, fiquei lembrando aqui, né? A justiça divina e sempre levando ao aprendizado. Ele volta na história como um israelita, né? Ele volta como israelita. Ele que em pouco tempo, né? A gente vendo aqui a conta, a gente faz, há pouco tempo era um senador romano, né? Cheio de poder, ele volta do outro lado da história. A gente fica vendo essas guerras como a gente tem atualmente, né, em Gaza, Israel com os palestinos. Os espíritos vão e voltam, reencarnando ora de um lado, ora do outro, e quanto ódio ainda por debelar, não é? Por transformar em aceitação, não é? Do outro, em verdadeira fraternidade. A gente tem muito ainda a caminhar, né? Mas a reencarnação está aí para ajudar. É porque o ódio, né, Sandrinha? O ódio não é um traço de um povo. Até pode ser pela congregação de muita gente odiando, mas São o ódio é pessoas, a né? condição de espíritos rebeldes, né? Sem Enquanto dúvida. somos espíritos rebeldes, o ódio vai ser um traço. Então, se agora eu nasci entre os judeus, eu vou odiar os romanos. Aí eu venho depois como romano, eu vou odiar os judeus. Ou seja, tudo aquilo que foge daquilo que me reflete, né? É. Eu vou odiar. E Então, a eu acho força que do meio, né, Pepita? A criança já nasce sendo trabalhada nesse ódio, né? isso que é triste. De desforra mesmo, né? Eu acho que o triste mesmo acho que ainda tem muito trabalho para o Evangelho do Cristo para penetrar os corações da humanidade. Acho que ainda tem muito solo, né, a ser trabalhado aí, muita coisa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer ler um pouquinho, Rosana? Posso, posso ler? Por Júpiter! Exclamou Fabrícios, abraçando o amigo Ovídio Lúcio. Não supunha encontrar-te nessa plenitude de robustez e elegância, de fazer inveja aos próprios deuses. Ora, ora, replicou o interpelado, em cujo sorriso se podia ler a satisfação que lhe causavam aquelas expansões carinhosas e amigas. São milagres dos nossos tempos. Aliás, se há quem mereça tais gabos, és tu, a quem Adone sempre rendeu homenagens. Neste um escravo ainda moço trazia a bandeja de prata na qual se alinhavam pequenos vasos de perfume e coroas da época, adornados de rosas. Elvídio Lúcio servia-se cuidadosamente de uma delas, enquanto o visitante agradecia com um leve sinal de cabeça. Mas houve, continuava o anfitrião, sem dissimular o contentamento que lhe causava a visita. Há bastante tempo aguardamos tua chegada, de maneira a partirmos para Roma com a brevidade possível. Há 2 dias que a galera está à nossa disposição, dependendo a partida tão somente da tua vinda. E batendo-lhe amistosamente no ombro, rematava: Que demora foi essa? Bem sabes, explicou Fabrícios, que sumariar os estragos da última revolução era tarefa assaz difícil para realizar em poucas semanas, razão pela qual, apesar da demora a que te referes,
Não levo ao governo imperial um relatório minucioso e completo, mas apenas alguns dados gerais. E o propósito da Revolução da Judéia? Qual a tua impressão pessoal dos acontecimentos? Caio Fabrícios esboçou um leve sorriso, acrescentando com amabilidade. Antes, antes de dar a minha opinião, sei que a tua é a de quem encarou os fatos com maior otimismo. Ora, meu amigo, disse Ovídio, como a justificar-se. É verdade que a venda de toda a minha criação de cavalos da Idumeia para as forças em operações me consolidou as finanças, dispensando-me de maiores cuidados quanto ao futuro da família. Mas isso não impede, considere a penosa situação desses milhares de criaturas que se arruinaram para sempre. Aliás, se a sorte me favoreceu no plano de minhas necessidades materiais, devo principalmente à intervenção de meu sogro junto do prefeito Lólio Úrbico. O censor Fábio Cornélio agiu assim tão decisivamente a teu favor? Perguntou Fabrícios, algo admirado. Sim, está bem, disse Caio, já despreocupado. Eu nunca entendi patavina da criação de cavalos da Idumeia ou de bestas da Ligúria. Aliás, o êxito dos teus negócios não altera a nossa velha e cordial amizade. Por Pólux, não há necessidade de tantas explicações nesse sentido. Comparar aí, Rosana? Uhum. Bom, eu fiquei um pouco perdida aqui, porque eles estão falando de uma rebelião na Judéia, né? E Repita, pelo, um instante. Não termina às 5 horas? Não, Ana, 5h15. 5h15, é que são 4h59, por isso é que eu perguntei. Não, Desculpa. não. bom, então, o Caio Fabrícios, né? Que é o que chegou, não foi isso? Estou Isso, perdida isso, aqui. isso. Então, ele esteve, pelo que eu estou entendendo, ele esteve lá nessa para ver os estragos da revolução. Não sei se ele participou dessa revolução, mas ele tinha que trazer notícias ou um relatório para o governo. Foi o que eu entendi, né? Sim, E isso mesmo. esse eu vi de Lúcius, não sei exatamente o que que ele é aí. Então, ele também é um patrício, que, Uhum. veja bem, ele estava esperando o outro, que o outro estava fazendo, digamos assim, como se fosse um percurso, um levantamento de O todos os relatório. estragos e Uhum. necessidades. E aí ele, o Elvídio, ele diz que os estragos foram acima do esperado, a coisa foi muito difícil, não dava nem para fazer um levantamento correto, Uhum. mas que ele poderia fazer também dar o parecer dele sobre essa revolução. Aí ele coloca que, olha, ele não pode reclamar, porque enquanto uns perdem tudo, ele angariou consolidada fortuna, porque ele conseguiu negociar toda a sua criação de cavalos da Idumeia. Então, ele estava ali numa região muito bonita da Turquia, a Idumeia é ali próximo, e ele criava esses cavalos e ele conseguiu, por influência do sogro, que trabalha diretamente como assessor do prefeito de Roma, Lúlio Úrbico, conseguiu negociar todos esses cavalos, então ele, aquela tal história, ele se deu muito bem com a guerra, quer dizer, a guerra que para todos foi um desastre, para ele foi um grande negócio, né? E aí, Mas quando ele era também do governo. romano, ele também é romano, tem atribuições lá, ele vai ver, agora vai voltar para Roma, né? Estava esperando o outro para voltar para Roma, não vou antecipar mais, senão vou adiantar a história. Então, mas aí eu acho que o que é colocado, ele faz questão de fazer esse tipo de diálogo, que é para mostrar que, olha, enquanto situações são motivo de desgraça, de dor, há sempre aqueles que se aproveitam da situação e ganham, né, em função Enriquecem. e crescem, né? Foi o que ele disse, ele estava com o futuro consolidado
com relação, devido a essas negociações em função da guerra, que foi motivo de desgraça para todas essas populações. Fala, Glória. Não, eu nem ia falar, mas a mesma coisa, né? Então, a guerra, ela movimenta uma série de, não é? Os vendedores de armas, né? Naquela época devia ser os que fazem as espadas, o que vai, cada um, né? Então, a guerra tem isso, né, de terrível, né? Há pessoas que enriquecem, vendendo armas e, enfim, vendendo suprimentos para as guerras, e aí é assim, nós estamos no mundo, é Então, isso. hoje se vendem tanques de guerra. Naquela Sim, época se vendiam cavalos, cavalos daí do Meca, eram cavalos de espadas, raça. né, armaduras, enfim, eram, né, É. cada um no seu negócio, né, vamos dizer assim. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Alguém Então, sabe o que significa essa bandeja de perfume e coroas? Vasos de perfume? é porque antigamente você recebia os visitantes, você vê, era da tradição. Ele mesmo, eu vi, já estava usando uma coroa de rosas. Aí imagina, você se dá o trabalho de ter uma coroa de rosas para você oferecer ao visitante, e você também, quando tem os vasos com perfume, se ele quisesse passar nas mãos ou umedecer, naquela época não tinha lenço umedecido, mas deveria ter algum paninho para passar, alguma coisa, né? A pessoa chegava de uma longa viagem, eu acho que é isso, viu, Rosana? E se oferecia a coroa de rosas também. Mas aí quem souber mais dos costumes, aí depois vocês colocam. Glorinha, pode ir. Agora tem 10 minutinhos. Tocar, né? Uhum. Então, paramos aqui nesse sentido, né? E depois, E depois de sorver E um depois trago, de tu sorver falei. um trago, tá. É. Estes momentos de paz, nós te sentimos aqui em braços fraternais, na estrada com os dois ao bem, na alegria e na dor, seja o amor, nossa amado Mestre Jesus. Agradecemos estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em braços fraternais, na estrada
mais ao bem. Alegria. Seja nossa Jesus. Seja nossa Mestre Jesus. Nesse momento, agradecemos a Jesus por este encontro que nos reúne a pessoas tão queridas, encarnadas e desencarnadas. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos concedes de estudarmos em conjunto, de refletirmos em conjunto sobre essas obras. Pedimos, como nos alertastes com a página inicial, que nos ajudes a vivenciar, a trazer para a nossa vivência as reflexões que aqui são feitas. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Abençoa todos aqueles que se encontram vinculados a nós, direto ou indiretamente. Abençoa a todos que em espírito nos acompanham, principalmente, Senhor. Abençoa aqueles que ainda não conseguem nos olhar com afeto. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos trabalhar para reparar os males causados, para reparar os danos que lhes causamos. E assim, Senhor, fortalece-nos no bem, renova-nos o ânimo e a coragem para a luta, para que em momento algum percamos a fé e percamos, Senhor, o entusiasmo e a alegria, o sentimento de gratidão pelas inúmeras bênçãos que nos concedes diariamente. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja.